nosso conteúdo, lembrando a vocês que o conteúdo das aulas anteriores, né, no caso, foi concluído o primeiro bimestre. E a partir dessa aula nós iniciamos o material, o livro do segundo bimestre. E nós começamos na classificação dos materiais. Bom, professora, como assim classificação dos materiais? Nós sabemos que tudo que está ao nosso redor, inclusive, olha ao redor de vocês agora, nesse exato momento, né? Olha o que tem ao redor de vocês. Você tem caderno, livros, lápis, borracha, mesa. Olharam? Tudo isso que está à volta de vocês é constituído de matéria. Professor, o que é matéria? Matéria é tudo que ocupa lugar no espaço e tem massa, né? E a matéria no nosso planeta, né, ela apresenta uma diversidade muito grande, tá? Constituído por substâncias, né? E essas substâncias pode ocorrer de ter 2, 3, 4 componentes. Vamos dar um exemplo, no caso ali de uma substância, né, que nós, no caso ali, necessitamos dela diária, como a água, por exemplo, né? Bom, olhando a água, ela aparentemente aparece que tem um componente só, mas na verdade ela tem muitos componentes. Só que como esses componentes são solúveis na água, né, ela se tornou uma fase só. Então, a água é uma substância composta por vários componentes, né, que formam, no caso ali, a nossa água. Bom, um outro exemplo que a Pro pode dar para vocês, olha na página 3, né, no caso ali, o nosso corpo. Olha ali, ó, quantas substâncias não tem no nosso corpo, né? Tem ali o ferro, tem potássio, tem flúor, tem enxofre, né? Tem gases também, como por exemplo o oxigênio e dióxido de carbono, né? No caso ali que nós, o oxigênio nós inspiramos, o dióxido de carbono nós expiramos, enfim, tem uma quantidade muito grande ali no caso de substâncias, né? Igual a água do mar, que vocês estão vendo ali, né? A água é uma substância formada por vários componentes. No caso do mar, sais dissolvidos, vários tipos de sais. Um desses sais é o cloreto de sódio, é aquele sal que a mamãe, né, utiliza ali para colocar no arroz, né, ou em determinado alimento. Outro exemplo aqui, ó, a gelatina. Como que nós fazemos a gelatina? Quais são as substâncias que nós utilizamos, né? Nós utilizamos a água, o pó da gelatina, né? Muitas vezes nós adicionamos também um açúcar. Olha quantas substâncias a Pro, né, falou. E ao adicionar, olha ali, não formou uma mistura, né? Que nós vamos ver mais pra frente, né? Que é uma mistura homogênea. Então, nesse caso aqui, duas ou mais substâncias, né, no caso ali, se uniram, né, para formar, no caso ali, uma mistura. Bom, concluindo, né, o que a Pro quis explicar é que todas as substâncias do nosso planeta, elas são formadas por elementos químicos, assim como o nosso corpo, né, que vocês estão vendo lá na página 3. Para vocês observarem melhor aonde estão localizados esses elementos químicos, como por exemplo ferro, fósforo, magnésio, zinco, né, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, vocês vão entrar no RA. Nesse RA vai possibilitar vocês a visualizarem esses elementos químicos no corpo humano. Lembra que a professora acabou de falar, né? No caso que o nosso corpo e todas as substâncias são compostas por elementos químicos? Então, na natureza, né, existem muitos elementos químicos, né, iguais àqueles que vocês estão vendo aqui, ó, que tem no nosso corpo, igual, por exemplo, ó, o carbono, o nitrogênio, o iodo, o oxigênio, o cálcio. Cada elemento químico desse, tá, é designado por uma letra, um símbolo. Como por exemplo, ó, o C significa C
CO2. Devido à afinidade eletrônica, né, eles se rearranjaram na natureza e acabaram reagindo, tanto o carbono como o oxigênio, eles se uniram através de reações químicas e formaram o dióxido de carbono, né, que vocês estão vendo aqui. Chamamos, né, no caso, o CO2, uma fórmula química, uma molécula de dióxido de carbono. No caso aqui de carbono, eu tenho um carbono e aqui eu tenho 2 átomos de oxigênio, tá? Nesse caso aqui, tá? A união do carbono mais o oxigênio formou o quê? Uma fórmula química. Outro exemplo, igual nós temos ali no nosso corpo, nós temos o cálcio, tá? O símbolo do cálcio é o Ca, tá? Nós temos no caso aqui também, o fósforo, o enxofre, o cromo, o sódio, o sódio é o Na, tá? Então são símbolos que vocês vão trabalhar na tabela periódica, né, futuramente. Por exemplo, lá no 9º ano. Então vocês vão ver da onde estão, como vão ser trabalhados esses símbolos químicos. E a união desses símbolos químicos formam substâncias, né? E essas fórmulas, né, no caso aqui do dióxido de carbono, nós chamamos de fórmulas químicas, tá? Então muitas vezes vocês vão estar vendo no livro, né, não o nome, mas sim fórmulas químicas, igual, né, no caso aqui, na página 4, né, do jeito que a professora Ju explicou no quadro, ok? Agora, né, a professora vai dar um trabalhinho para vocês da página 6 e da página 7 do livro. O que vocês vão estar fazendo aqui? Procedimentos experimentais em casa. Nossa, professora, mas eu não tenho esses materiais. Fiquem tranquilos, tá? Esses materiais que estão sendo solicitados, tá? Como por exemplo aqui, a água, areia, né? Copos de vidros, colheres, nós temos esses materiais em casa, tá? Então, de acordo com os procedimentos experimentais, né, mencionados nos exercícios, vocês vão estar respondendo toda a página 7, tá? Porque quando nós retornarmos, tá, vai ser como um meio de trabalho. A professora vai olhar todos para avaliar vocês. Então, considera-se um trabalho a página 6 e a página 7 do livro.